Boas, pessoal! Tudo bem? André Oliveira, canal Brasileiro na Europa. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E vamos falar hoje do porquê que aqui em Portugal é exigido pelos bancos 30% em média para você conseguir um financiamento bancário, tá bom? Primeiro, é importante explicar o seguinte, pessoal, é muito fácil, atenção, conseguir um financiamento bancário aqui em Portugal. Ou seja, muitas pessoas pensam que por ser um outro país e você ter rendimentos no Brasil ou qualquer outro país fora Portugal, que é difícil. Não é complicado. É burocrático? É, como é óbvio, né? Mas não é difícil você conseguir, desde que você tenha renda para isso, ok? Se você tem renda, e depois eu posso fazer um vídeo explicando quais são as rendas, o que é aceito como renda no Brasil, tá? Não vamos misturar aqui muitos assuntos, mas se você tem renda, você consegue que um banco português financie o seu imóvel aqui em Portugal com rendimentos do Brasil, mesmo você nem viva aqui, nem tenha nenhum tipo de visto, nem nada. Você é só um investidor, tá? Eu tenho vários casos desses, eu tenho na minha carteira vários investidores que compraram imóvel comigo e tem aqui imóveis alugados. Inclusive, alguns deles não só não vivem aqui, como eu tenho dois que nunca vieram a Portugal ainda, né? Porque depois veio a pandemia, não conseguiram vir e não puderam vir ainda, tá? Então, isso para mostrar o quê? Que é completamente possível você comprar seu imóvel em Portugal, financiado por um banco português, com rendimento de qualquer parte do mundo, inclusive do Brasil, tá bom? Então, esse é o primeiro passo que você tem que entender. O segundo passo é muito importante. Por que é exigido para um brasileiro que não tem dupla cidadania europeia, no caso português ou qualquer outro país, por que é exigido em média 30%? Porque depois que teve aquele crash de 2008, onde nós tínhamos nos Estados Unidos e também aqui em Portugal aconteceu, tínhamos os empréstimos bancários, os créditos a 100%, inclusive nos Estados Unidos eu falei com alguns amigos meus e clientes que vivem lá e têm aqui negócios. Naquela época foi tão louco que existia imóveis que tinham dois empréstimos para o mesmo imóvel, né? Então é óbvio que esse mercado tão alavancado assim não iria dar bom resultado, né? Como não deu. Então depois que tudo isso aconteceu, Portugal também sofreu muito com isso. O Banco de Portugal é que faz esse tipo de exigência e, na minha opinião, eu acho que está muito certo, tá bom? Então, o que acontece é, eles estão evitando que os bancos emprestem demasiado. Para você ter uma ideia, um português mesmo, para conseguir hoje em dia 10% não é fácil, em média é 15%, tá? Eu já vi casos até de 20%, depende de como é que vem o rendimento, justamente para isso, para o mercado não ficar muito alavancado, tá? Por isso eu também acho que em Portugal, neste momento, ok, 2024, não vai existir uma bolha, tá? Porque o mercado português, 70% dos imóveis em Portugal já tem um proprietário, tá? Não sei se você sabe disso, e 60% desses 70%, esses imóveis estão pagos, 100% pagos, tá? Vamos fazer aqui uma simulação, um caso, só para você entender por que é importante isso. Vamos supor que você queira um imóvel de 300 mil euros, tá? Então você tem que dar em média 30%, vamos arredondar para 100 mil, seria 90, vamos pôr 100 mil, você dá 100 mil e você financia os outros 200 mil. Tá? O imóvel vale 300, porque o banco não vai também te emprestar um valor que o imóvel não vale. E aí, por algum motivo, passado 3 ou 4 ou 5 anos, acontece alguma coisa, você não consegue pagar. Vamos pegar um cenário ruim, feio. Tá? Então, porque essa preocupação é que muita gente aqui em Portugal, inclusive alguns portugueses, não entendem por que os bancos emprestam para estrangeiro, porque o medo deles é sempre esse. Ah, mas e se o estrangeiro for embora? Né? No caso do brasileiro. E se ele desaparecer? O que acontece? O que acontece é que o banco toma o imóvel, está em contrato, você já deu 30%, né? O imóvel vale 300, você financiou 200, desses 200 você já pagou 3, 4, 5, 6 anos, vamos supor que chegou a 40%, né, que você já pagou, o banco
vende o imóvel por 290, já ficou com os teus 40%, vai vender por 290, então os bancos nunca vão ter prejuízo, nunca, nessa situação nunca vão ter prejuízo. Então, eles emprestam porque eles sabem que 30%, mesmo que aconteça qualquer coisa, eles nunca vão ter prejuízo, tá? Mas é importante para manter o mercado saudável, ok? Graças a Deus, nesses últimos anos, Portugal teve um crescimento econômico grande, abaixo da média mundial, acima da média europeia. Não sei se você sabe, Portugal nos últimos anos foi um dos países que mais cresceu. E os imóveis tiveram também uma performance bacana, em função também disso, de você ter um mercado saudável, tá? Não está saudável para quem quer comprar um imóvel aqui em Portugal? É verdade, sim, os preços estão cada vez mais altos, mas isso já aconteceu em vários países do mundo, em várias capitais também, como Lisboa, Roma, Madrid e etc. Berlim também teve o seu boom nos anos 90, e agora chegou a Portugal, por isso que eu digo que existe sempre uma janela de oportunidade de compra. Se você perde ela, em princípio você perde, como se fosse um trem, né? Um comboio, tá andando, se você consegue entrar, você vai na viagem. Se você não entra, você depois para entrar fica cada vez mais caro, tá bom? E é o que está acontecendo agora, tá? Beleza? Então, faz o seguinte, ó, se você tem qualquer dúvida em relação a financiamento bancário, tá? Eu peço que você coloque aqui embaixo, que eu vou acompanhando aqui os comentários do vídeo e vou depois provavelmente fazer um vídeo explicando e dando resposta a esses comentários desse vídeo de hoje, tá? E outro fator importante que eu quero que você entenda, às vezes eu posso não responder no próprio comentário, tá? Porque eu prefiro fazer um vídeo que fica muito mais bem elaborada a resposta do que escrever aqui embaixo. Então, por fato de eu não escrever, não é que eu não tenha visto ou que eu não vá responder, tá bom? E aguardo a minha resposta, mas põe aqui embaixo a sua pergunta, que é bem interessante, tá bom? Bom, obrigado, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Don't know if I make it back home. But I